Hoje conversando aqui com você, com os nossos convidados, sobre identidade brasileira. Olha só, eu queria provocar você o seguinte, pega lá o Facebook nosso da Boas Novas e manda aí, o que você considera que é a marca da sua cidade, a marca da sua terra? Manda aí pra gente. Eu queria conhecer como você se enxerga e o que você propõe como marca da sua cidade, tá? Tá desafiado. E a gente vai dar retorno sobre essa questão para você. Queridos, então, como é que vocês veem isso? O fato do Brasil ser tão diferente, né? Essa terra tão vasta, com tantas características diferenciadas, pode ser um motivo para... Não, na verdade, o que eu estava colocando era essa diversidade, né, concentrada no Brasil. O Brasil pode ser considerado o país que tem mais diversidade no mundo? A diversidade, como eu tinha dito, é o ponto principal para pensar em identidade, né? Só que, pensando um pouco o que a Simone estava falando sobre, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, e aí, quando eu digo a diversidade como ponto importante, ela só se institucionaliza, se constrói a partir do outro, né? A partir da alteridade. Então, se você está dentro do seu grupo, que se considera como seu, não tem contato, claro, com outro grupo, é difícil de se desenvolver tantos traços distintivos, né? E aí, trazendo um pouco de novo o assunto do Rio de Janeiro, né? Que é o tema que a gente estuda e tem pesquisas e tem o empírico mais aflorado, a pergunta que se faz quando se conhece alguém não é tanto o que você faz, não é tanto qual é a sua família, mas é onde você mora, né? Uhum. Você mora onde? E aí no Rio de Janeiro isso é tão importante e isso é um sintoma importantíssimo para entender os sistemas de classificação que a gente faz com quem a gente se relaciona no espaço público, né? E aí isso é tão importante que às vezes alguns moradores de alguns lugares considerados marginais e não bons de se morar escondem o lugar onde moram. Então, por exemplo, na Cruzada São Sebastião, que é no meio do Leblon, né, que é considerado um lugar, apesar de ser no centro do Leblon, considerado um lugar marginal, dentro do próprio bairro nobre da Zona Sul. Se um morador, muitas vezes, isso é depoimento dos próprios moradores, se o morador fala que mora na Cruzada, não conseguiria emprego, então fala que mora na Humberto de Campos. Então, essa questão da identidade dentro da cidade do Rio de Janeiro e ligada ao espaço urbano é tão importante no Rio por essas questões, né? De onde se habita e que tipo de moralidade está implicada nesse lugar. A diversidade como fator distintivo do próprio Brasil, eu acho que a diversidade está em todo lugar e as identidades vão se construir a partir disso. Tentando fazer uma comparação com o caso francês, por exemplo, na França não existe nenhum tipo de identidade reconhecida pelo Estado, por exemplo. Uhum. Existe o cidadão republicano que tem os seus direitos, os seus deveres, e as minorias não são consideradas, né? Uhum. E no caso, em certo sentido. Mais ou menos, porque, por exemplo, o bretão... Não, sim. Na Bretanha, mas você estuda até o bretão dentro da escola. Mas institucionalmente não é possível você reivindicar direitos de minoria a partir da perspectiva estatal, né? Existem várias mobilizações, reivindicações para que isso aconteça. O único caso talvez seja dos ciganos, né? Na própria França, que na verdade eles não são diferentes ou identificados como diferentes dentro da República. Eles são classificados como aquela população que precisa estar à margem, né? Que precisa ser... É um problema que precisa ser resolvido, mas não é reconhecido como uma identidade... Então, mas eu ia citar por outro ponto de vista, tá? Sim. Eu ia citar a França, por exemplo, que a gente estava falando de diferenças de identidade dentro de uma nação. Concentração, da né? concentração, de diferença. Uhum. Por exemplo, a França, por si só, ela tem o povo do sul, que come e vive, que tem um sotaque completamente diferente do norte, da divisão da Alsácia, que é com a Alemanha, da Bretanha, inclusive com dialetos que antigamente eram diferentes, e muito configurado por essa coisa de que eram pequenos países que se juntaram para formar uma nação. E que cada vez mais nessa busca de identidade é aceito
a característica local. Inclusive, você compra o produto, vem escrito assim, de origem de tal lugar. Então, a champanhe é de Reims, o foie gras é da Provence, sei lá, um exemplo, tá? As olivas são não sei de onde. Então, e essa necessidade de pertencimento, de afirmação, hoje em dia, você entra no supermercado, lá está totalmente refletido de onde vem cada produto. Esse é o produto de origem de tal lugar. Existe esse selo, esse reconhecimento. Mas a gente não está se contradizendo a partir do ponto que eu estou dizendo que as minorias, as identidades minoritárias, elas na prática acontecem. Elas são disputadas e buscam reconhecimento. Mas a partir do Estado, da visão estatal, existem os cidadãos e existe a República Francesa. Eu queria, assim, do que vocês estão discutindo, pegar o seguinte, quer dizer, a gente entende, então, que a França, ela tem uma diversidade concentrada também. Sim. Talvez não tão explícita, mas ela tem, ela se reflete, por exemplo, como você disse, até no supermercado, né, dessa questão dos produtos. Mas e o Brasil? Quando a gente pensa nessa diversidade toda do Brasil, comparando com o resto do mundo, ele pode ser um dos países que tem maior diversidade concentrada em núcleos, né? Característicos? Olha, para te falar a verdade, assim, para responder essa pergunta, eu teria que conhecer todos os países do mundo e essa diferença. O que eu sei é que isso acontece em todos os países. Se você olhar na América, é idem. Você olha o povo que vive, o modo de vida da Califórnia é completamente diferente de Nova York e idem, Ohio, etc. Então, assim, o que é fato é que cada vez mais, e o que me assusta é porque essa curva cresce. E a gente só está falando do que é positivo ou interessante, mas ela é perigosa. Ela é perigosa a partir do momento que eu viro e falo assim, esses são os sul-americanos que estão invadindo o Brasil. Ela é perigosa na hora que eu falo, esses são gays, não são, entendeu? E eu rejeito. Ou a afirmação dos neonazistas. São afirmações de grupos extremistas e dos islâmicos, que esses são o extremo total, né, da radicalidade. Então, ela é muito perigosa, ela é muito sutil, porque, ou seja, ela é crescente. Cada dia mais eu quero pertencer a esse grupo, por isso esse resgate de língua, de etnia, tudo disso que acontece. E, de outro lado, essa coisa perigosa que a gente começa a ver acontecer, o preconceito, a agressão, uma série de outras coisas por causa de grupos que não aceitam outros grupos e não identificam como seus semelhantes. etc. Exatamente. Né? Inclusive, esse movimento que a gente vê dos índios está totalmente ligado a essa afirmação, entendeu? E dentro dos... né, vocês são estudiosos desse assunto, são estudiosos desse tema, vocês percebem ou têm dados concretos de que essa diversidade ela possa atrapalhar ou prejudicar, não sei qual o adjetivo melhor a ser colocado, o desenvolvimento do Brasil? Eu acho que, pensando no contexto brasileiro e essa perspectiva desenvolvimentista, né, a diversidade, ela foi, né, não estou falando de nenhum governo especificamente, mas existe uma ideologia, quase isso, desenvolvimentista, que permanece desde os anos 50, talvez, e que considera que o país tem que se desenvolver internamente e tem o futuro e tem todas as bases possíveis para que isso aconteça. E, ultimamente, o investimento do Estado, por parte do Estado, foi de constituir um mercado interno grande de consumidores internos com muita capacidade de consumir. E isso foi uma marca importante das últimas políticas e que trouxe muitos benefícios, né, por várias questões. O que traz como complicado, e a gente viu em 2013, né, as jornadas de junho, que a população não se satisfaz simplesmente de virar um cidadão consumidor, né? Ela não está satisfeita com essa identificação e com esse reducionismo. A população está reivindicando acesso aos direitos básicos, está reivindicando acesso aos direitos humanos, ao respeito aos direitos humanos. A gente viu que esse movimento de junho passado, ele se intensificou a partir do momento que o Estado tomou uma postura repressiva, né? E aí que o movimento começa a ganhar legitimidade, começa as pessoas se revoltarem com uma postura estatal repressiva. Então, a questão da diversidade parece que tem sido pouco considerada, ao mesmo tempo que os grupos
reivindicam uma participação maior no cenário público e na arena pública e também reivindicam pela igualdade do acesso aos serviços e acesso aos direitos. Um momento muito bacana para o Brasil, né? Porque, de repente, a gente começava aí, por talvez essas questões de como as coisas se desenvolvem, a ter uma identidade de gigante adormecido, de povo inerte, né? De gente que não batalha, que o governo ou qualquer um pode chegar e fazer o que bem quer. E, de repente, o brasileiro mostrou e veio para dizer assim, olha, não é bem assim não, nós temos voz, nós podemos, né? E talvez esse seja um aspecto que precisa ser ainda muito mexido e também trabalhado com o povo brasileiro, né? Quando o povo se une, ele pode ter uma força muito maior, né? Muito maior. Eu fico imaginando se esse povo fosse educado, politicamente educado, a respeito dos deveres e direitos, e ele entendesse o poder, né? A gente estava até discutindo isso agora há pouco. Se ele pudesse entender que não adianta a gente votar num presidente, não colocar junto uma assembleia que vai apoiar esse presidente, né? Se ele entendesse a importância da reforma política, ele por si só, independente do Brasil estar tão dividido dessa forma, ele ia colocar o presidente com o mesmo deputado, porque ele sabe que senão vai ter que se comprar o apoio do deputado que não é do mesmo partido. Quer dizer, existe uma série de coisas no Brasil, quer dizer, existe esse povo, essa nação que começa a gritar e mostrar que tem uma voz, mas existe uma diferença muito grande no nível de instrução dessa nação para que ela possa de verdade compreender como é que ela tem que se comportar, né, politicamente falando. E isso também ficou muito caracterizado nos nossos movimentos, últimos movimentos nacionais, né? Porque no momento que o povo veio para colocar e manifestar a sua voz, nós tivemos um abafamento dessa situação com as manifestações mais agressivas, com o pessoal lá escondido. Os grupos que também, exatamente que isso, vieram né, para abafar. E aí o que o povo fez? Aparentemente se encolheu. Né? Essa voz que transforma, essa voz que muda positivamente um país, ela se encolheu e não pode encolher. Né? Não pode encolher. Nós temos que marcar a nossa identidade com as questões positivas dos valores transformadores. Né? Nós temos que seguir essa linha, porque o Brasil ele pode ser diferente, mas nós somos brasileiros e temos a nossa voz. Né? A gente já vai para o nosso último intervalo aqui, até já estourou o tempo, mas eu volto para as nossas considerações finais já. Tá bom? Vamos lá.